Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Apresenta. Difícil, né? Mas vamos lá. 4h04. Muito boa tarde para você que está acompanhando a Central Brasileira de Notícias. Não é Letícias, viu, Carlão? Não. Você fica falando Central Brasileira de Letícias, não. É Central Brasileira de Notícias. A CBN Campinas, na nossa região metropolitana de Campinas. Chegamos para mais um Arena CBN. Hoje, quinta-feira, 11 de abril. Daqui a pouquinho tem o Verdão, às 9 da noite. São Paulo já honrou o Brasil na Copa Libertadores. Atlético Mineiro já honrou o Brasil na Copa Libertadores. Flamengo já fez um joguinho sem graça na Copa Libertadores. E o Fluminense também honrou o Brasil na Copa Libertadores. Pela Sul-Americana, o Internacional tropeçou, para variar. O Fortaleza foi bem demais. O Bragantino Foi goleado pelo Racing 3-0. é que eu estava esperando um adjetivo de vossas senhorias. Goleado? Decepcionou. Goleado tá bom. Ainda bem que você Goleado falou tá bom. Racing, não é Racing. Não, Racing. O Aqui Racing é o Racing, né? campeão de Libertadores. É a mesma coisa de Talheres. É Talheres, cara. pô. Talheres. César Varreiro. É César Valerro. E Boca Juniors. É igual- Juniors. É igual Lewis Hamilton. É Luiz Hamilton, pô. Luiz Hamilton. É, os caras ficam mudando as coisas. Não pode. Tô com você. Tem que ser raiz, pô. Hoje em dia, esse negócio de inglesar demais o dicionário brasileiro, que nem, eu vou fazer um brainstorm pra Nossa. você. Eu estou com um Vou case startar. de Mas sucesso. Eu vou startar. Vamos Eu acho a coisa mais startar. chata, a tal da para, Champions velho. League. É a Liga dos É Campeões Liga dos da Campeões, Europa. exato, pô. É que nem uma coisa que agora o Brasil corrigiu o cabelo, agora. Antes falava surf. É surf, caramba. Eu achei que você ia falar Antigamente outra coisa. falava surf. É surf. Pô, é isso aí, eu tô contigo. Liga dos Campeões, pô. Negócio de inglês, aí é UEFA Champions League. É a sul-americana deles lá, pô. É só falar isso. Estrangeirização. Eu não gosto disso, cara. Não gosto. Mas, aliás, tá muito na moda, né? Não só no Aí o mundo cidadão esportivo, vai e mas marca, fora. eu quero um coffee break. Exato. Café da manhã, meu chapa, é pão Café. de queijo. Ou que não, cafezinho ô lá, Cabelo, vamos marcar uma call pra resolver? Ô, vou te ligar, Pô, cara. te Que call? Ah, o quê, hoje, pô? eu tenho job. Ah, é um negócio que eu sei lá, viu? É O igual mundo o job. corporativo é... Eu vou startar aqui pra você. ô, Meu Deus. Cabelo. Eu prefiro o Tite falando jogador terminal do que ter esses berros aí, viu? O externo, E marcação em Os bloco- externos bloco oscilantes. alto. Os externos oscilantes. Ah, meu Deus Externos do céu. desequilibrantes. Pelo amor É o de famoso Deus, ponta direita e ponta esquerda. Não, marcação em bloco. linha alta. E o back-to-back. É box to box. Box to box, isso. É. Área a área, pô. Cara, setor 14. Setor Cara, o que é 14. isso, cara? Setor 14. Último terço do campo. Último terço. Deus Ah, me livre. sei lá. É, o ouvinte agora deu no meio, hein? E aí? Então vamos mudar de site da CBN para sítio da CBN. Não, é que assim, ouvinte, você também não precisa ser... Nem tanto ao Não mar, nem seja tanto literal, ao céu. Patrício, vamos devagar, nem Patrício. tanto ao mar, nem A gente tanto tá à falando terra. destes novos costumes. É isso, E entendeu? costume que passa pela gente. É um belo costume. É um belo costume. Mas a gente às vezes não gosta, entendeu? Tem que ser um... Não, certos costumes eu gosto sim. Mas Outros não nem esse tanto. negócio de Não, inglesar tudo. essa massificação da... Não é legal, não é legal. Boa tarde, Cabelo. Boa tarde, Carlão. Boa tarde pra todo boa mundo. tarde a todos. O Cadê Antônio nosso? Lupe não veio hoje, tá com piriri, pediu pra avisar. como você disse, a cada dia Cada dia um, né? Descaracterizado. Descaracterizado. Sabe o que eu acho engraçado? É que todos os integrantes desta empresa que faltam entregam no mesmo CRM. Mas será? É o mesmo médico que É dá o uma atestado. Uma coincidência. O professor. Brincadeiras à parte, é porque hoje nós temos visita ilustre aqui no estúdio. Opa. Deixa eu já dar boa tarde pro Fábio Chaib. Tudo bem, Chaib? Boa tarde pra você, meu velho. Fala, Eliel. Boa tarde, ouvintes CBN. Estamos aí, noite de Libertadores, Sul-Americana hoje também. Mais um programa do Arena CBN. E pra variar, você tá aí no palestra, né? Na votação da piscina, que ainda não resolveu.
Exatamente. Piscina agora no inverno vai ficar mais complicado, mas a gente tá arrumando tudo aí já. E a tia Leila, tá bem? Já visitou? Tá com o aviãozinho em dia? Tá tudo bem, né? E conseguindo coisas boas pro Palmeiras, né? Também na Libra, por exemplo. Aí conseguiu uma boa quantia pro Palmeiras aí na competição. Tá trabalhando bem. Perfeito. Nos estúdios da CBN Campinas hoje, ele que foi a controvérsia, mas jogou no meu peixão, viu, Lupe? Jogou no meu peixão. Nascido lá, hein? Foi um grande zagueiro, né, Lupe? Tá louco? Não, né? É claro, ele vai entrando no clima do programa. O programa é meio ao contrário. Professor Claudinei Oliveira, goleiro dos bons, técnico do Guarani, tá com a gente hoje. Bem-vindo à CBN, ao Arena. O Arena é um programa diferentão. A gente fala pouco de esporte, tá? Mas vamos falar bastante aí desse bugre e, claro, da trajetória do Claudinei. Tudo bem? Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Fui goleiro mais ou menos também, não fui tão bom assim não, mas passamos lá pelo Santos, fizemos a base toda lá. Não cheguei a jogar no profissional do Santos, mas trabalhei um tempo lá, fiquei 2 anos no elenco profissional, depois saí, aí fui rodando esse interior aí e alguns outros estados do Brasil. Jogou numa época em que o Santos tinha pouco talento também, né? Treinou principalmente lá com eles. O Santos sempre foi assim, né? Sempre teve essa questão de ter bons elencos, né? E revelar muitos jogadores. Teve um período ali de Santos, anos 90 ali, que foi meio complicado ali, até em termos de resultado. Depois, a partir de 2002 ali, tinha ganho um Rio São Paulo em 97, mas a partir de 2002 recuperou, né? E o status e tá indo aí. Tomara que hoje a Série B não vá tão bem, que é nosso concorrente. Se for, que fique em quarto, né? Isso aí. Tá ótimo. E aí, Cabelo, conhece Claudinei? Conheço Claudinei, professor Claudinei, que já na carreira, tanto goleiro como técnico, já teve aí passagens marcantes, conquistas, e agora comandando o Bugre, né? Expectativa de grande campanha. A gente vai falar bastante desse Bugre, da carreira do professor. Seja bem-vindo aqui no Arena da CBN. Ô Carlão, Claudinei do seu time, do Bugre, velho. Claudinei do Guarani Futebol Clube. É um prazer ter o Claudinei aqui. Claudinei, sabe que 2012, 2013, aquela coqueluche que era o Santos, né? Verdade. Não só o time de cima, campeão da Libertadores, mas o time da Copinha também, os vídeos no YouTube, era uma sensação. Gabriel, Emerson Palmieri, Paulo Ricardo, Lucas Otávio, Lucas Crispim, Giva, Neilton, todos passaram aí pelo seu crivo. O que tem naquele lugar, cara? É fora do comum, né? Eu acho que o para-raio é grande, né? Porque eles falam que o raio cai de novo no mesmo E tem lugar. o Léo Cittadini, que era nosso aqui de Campinas. Né? Cittadini, sim. Quase levamos o Bosquilha, que os caras não quiseram levar o Bosquilha, já tinha levado o Cittadini e o Bosquilha foi pro São Paulo. Que timaço, né? Mas assim, o Santos, assim, o que acontece é que hoje outros clubes estão fazendo isso, mas antes o Santos era o que mais dava oportunidade para os jovens, né? Então eu comecei a trabalhar no Santos. Gustavo Henrique, né? Sim, Gustavo Henrique. Eu comecei a trabalhar no Felipe Anderson. Comecei a trabalhar no Santos com captação, né, de atletas, então fazia avaliação, enfim, vinha atletas do Brasil inteiro. E nessa função você recebia, às vezes tinha um cara em Porto Alegre, tinha 9 anos muito bom, de falar, pô, vai pro Grêmio ou vai pro Inter. O pai torce pro Grêmio ou pro Inter. Aí os caras ligavam pra trazer no Santos, não, porque aí eu sei que ele vai jogar, vai ter chance. Isso aí acontecia, do Mato Grosso, Porto Alegre, Rio de Janeiro. Onde chegava um vídeo do menino jogando bola com 9 anos, arrebentando com jogos, com 11 anos, eles queriam levar o filho pro Santos, porque viam no Santos a possibilidade maior do filho jogar do que em outros clubes, né? E agora o Palmeiras, mesmo que não punha quase meninos da base para jogar, agora mudou totalmente o perfil, mudou a filosofia, tá colocando. Mas o Santos saía na frente por isso. Então todo mundo que tinha um jogador de talento levava no Santos em primeiro lugar. Eu sempre brincava, é que nem o cara, tu tem um samba pra gravar, tu leva pro Zeca Pagodinho, né? Zeca, grava meu samba. Então não deu, vai no fundo de quintal, vai no Jorge Aragão, o cara vai indo em quem acha que vai fazer mais sucesso, vai ter mais chance de vencer. Então é mais ou menos isso. Boa. O futebol brasileiro depende da base? Ou você não enxerga assim, Claudinei? Cara, eu acho que depende assim. Primeiro tem que ver o perfil do clube, né? Hoje com essas SAFs aí, cada clube vai ter o seu perfil, né? Até as SAFs, quando procuram os clubes, cada SAF tem um perfil, né? A gente quer procurar um clube para investir na base e ter retorno financeiro. Tem SAF que quer procurar o clube para ganhar campeonatos e ter um outro tipo de retorno. Mas eu vejo a base muito importante. Eu trabalhei desde o Sub-15 até o profissional no Santos, né? E eu acho que é importantíssimo, porque eu acho que o menino que sai do clube da base ali, aquele cara com a raiz do clube, é o que vai virar o ídolo, é o que vai dar certo, né? Você pode, às vezes, trazer um cara de outro clube para ser ídolo também. Mas esse que é criado na casa é diferente. O menino que é criado na casa e veste a camisa, entra pro campo e faz todo o processo, eu acho que é diferente. Além do retorno financeiro que dá pro clube, né? O Santos aí, o que o Santos vendeu de jogadores nos últimos anos aí, que teve retorno financeiro, é um absurdo, né? E o Guarani sempre foi esse clube, né? De revelar atletas. A gente espera esse ano aí, um pouco, se a gente participar, conseguir oportunizar para algum menino da base aí jogar, para que a gente possa reeditar isso aí aqui no Guarani.
Eu tenho, antes da gente começar, de fato, né, o programa que estamos só na abertura ainda, eu tenho uma pergunta que ela é um pouco polêmica, mas você como um cara que tem olhar para a base, já olhou muito, né, já tem tantos nomes que o Carlão citou, passaram pela sua mão, o que o Endrick tem? Cara, ele tem muita força, né? Muita explosão, né? Parecido com o Vitor Roque, né? É um tipo de jogador explosivo, assim. A gente tem... É diferente do Vinícius Júnior, do Rodrigo, jogadores, né, de drible, de mudança de direção. Ele tem muita força física, né? Ele sustenta, ele gira, ele ataca espaço. Eu acho ele muito parecido com o Vitor Roque, tanto que foi um para cada lado, né? Foi um para um grande e um para o outro, né? E, sim, eu acho um jogador fantástico, cara. Eu acho que o Endrick tem tudo para vencer, é lógico. Aí tem que cair no time certo, no esquema certo, tem que, né? Eu acredito que o Real Madrid contratou ele sabendo o que espera dele, onde quer que ele jogue ali, porque eu vejo muito potencial nele. Ele tem, porque a gente fala assim, tem jogador que tem força, que matura mais cedo, fala assim, esse menino faz 30 gols no sub-15, 40 gols no 17, quando chega no 20 que iguala a força, não consegue jogar. Então ele tem essa explosão toda, ele ainda tem a qualidade técnica, porque senão, quando baixa no profissional, não joga. Exato. O jogador que matura cedo não joga. E já o Neymar, não. O Neymar, quando estreou no Santos, no profissional, ele era uma criança, não tinha nem pelo, não tinha nada. Isso foi feito um teste no Santos. Ele estreou no Santos, era uma criança jogando. Não, é um absurdo. Não tinha maturado muito nada acima, ainda. Né? E jogou no profissional e fez gols, né? Então, características diferentes, mas o Endrick eu acredito que vai ter uma carreira brilhante aí fora do Brasil. Perfeito. Vamos começar o programa então, lembrando que todo começo do programa a gente fala de um jogo envolvendo Ponte Preta ou Guarani numa época lá atrás. Hoje, dia 11 de abril, Guarani esteve em campo. Guarani esteve em campo. Contra quem? Posso falar? Que se eu falar, vai matar. Eu acho melhor você não falar. Não, mas dá uma... De estado, que estado? É um estado... Ô, Lupe, me ajuda aí. Não, é um time que... Eu não vou falar, porque senão o Carlão vai matar. Vai matar. O professor tá aqui. Vai matar também, vai saber. O Guarani esteve em campo. Pronto. No dia 11 de abril. 11 de abril. Isso. No mesmo ano do lançamento dessa música aqui. Pô, eu sou muito fã do Pedro. É década de 80, né? Isso é Rita Lee, velho. Que Rita Lee, você tá louco? Sou muito fã da Rita Lee. O professor vai cair da cadeira aí. O professor já balançou a cabeça negativamente. Eu só vou dar uma dica em relação à música que pode nortear o caminho do jogo. É tema de abertura de novela global. É 14 dias. Rock Santeiro. Ah, que Rock Santeiro? Não é, mas é o tema, não é? Pelo amor de Deus, cara. Não me faça passar vergonha. Eu tô passando uma vergonha aqui, cara. Uma novela que fez sucesso e tem nome de doce. Ah, mas aí... Babalu. Não, Babalu era personagem. Ah, é verdade. Era melhor você ter falado do time, porque a quantidade de dica que você deu... Eu não vou falar mais nada. Meu Deus. Opa, o reencontro. Isso aí parou Goiânia, hein? Isso aí parou Goiânia. Aliás, o homem tem um pé de gelo, hein, velho? O homem tem um pé de gelo, hein? Rodrigo Castro, da IPTV. Senta nesse aqui, ó, Castro. Aquele ali tá livre pra você. O homem tem um pé de gelo, hein? Ficou. Esse aqui, ó. Ficou feliz da vida, foi lá pra Minas. Não, vou ver o Cruzeiro contra o Atlético. O que aconteceu, Lupe? Taca! Tunda! Mas ainda não perdi tudo. Tem Cruzeiro e vôlei, Renata. O que aconteceu, Lupe? Taca no Cruzeiro também, velho. Você tem um pé, hein, Castrinho? Boa tarde, hein, velho? Boa tarde. Pra que enfiar a faca e girar? Ah, é verdade, cara? né? É verdade. Mas vovó sempre falava: quando o inimigo tá abatido, abata-o mais. Entendeu? Mas você sofreu? Não, cara, eu acho que fiquei feliz, principalmente pelo vôlei Renato. Ah, você é um agora, corporativista. outro eu não vou comentar, não. Ah, mas é um azar, hein? Se a gente for pegar ali hoje, o América é o segundo de Minas, né? Primeiro Atlético, América e Cruzeiro. Não, vamos falar de Guarani, por favor? Ele não, ele só vai dar boa tarde, o Daniel. Boa calma, tarde, pode ficar tranquilo. Pode ficar sossegado. Já fez falar com o amigo só, com o Claudinei. Aliás, hein? Conhece Claudinei desde quando? Desde Goiânia, né? Tem alguma história de Goiânia pra contar? Põe no rádio. Não tenho. O Claudinei é amigão nosso aí. Só me dá um abraço nele, que ele é espetacular aí. Gente boa. Espetacular, é. Tempos de Vila Nova, né, Claudinei? Vila Nova, hein? Foi bom enquanto durou. Sabe quem é torcedor do Vila Nova? Roxo, né? Eu. Antônio Lupe. Aí, O Vila ficou no meu coração naquela passagem lá. É. e do Cano lá, você tem alguma história pra contar ou não? Do Cano? É. Do Cano no Goiás? É. Cara, Melhor não, né? o Germán Cano. É. Não, É o outro. Ele não entendeu. Conversa de louco. Ele não entendeu. Cara, que doideira. Vamos lá, ó, 4h18, a Arena tá Eu no vou ar. deixar vocês continuarem. Se você tiver perguntas, Castrinho. a Claudinei Oliveira, manda pra gente, nosso WhatsApp é o 99186-9070. Fique à vontade, participe, mande um recado. Trabalhou com Pitarelli? O Emerson pergunta aqui, Pitarelli não, né?
Não. Foi outra trabalhei com ele, época. Não, o Pitarelli até. Ele é mais novo que eu, mas a gente foi contemporâneo, mas não joguei contra ele, não. Ele jogou na Portuguesa Santista, acho, mas depois que eu tinha saído, eu acho. Se não me engano. Mas o ouvinte deve conhecer o Pitarelli. Ele sempre manda pergunta do Pitarelli. Pitarelli né? herói, né? Em 94. Da Taça São Paulo, opa. Qual o melhor goleiro que o Brasil já teve, Claudinei? Cláudio Tafarel. Nossa, hein? Bateu, Titubear, você hein? viu? De Você primeira. viu? E ó, que ele conhece do riscado, hein? Olha só. Tava pensando em Barbiroto, mas acho que... Você pensa quem, Cabelo? O Cabelo ele é mais saudosista, ele vai falar Barbosa. Não, eu vou falar Emerson Leão. Foi cria lá do Emerson Leão. Peixe. Cara, eu gosto de um goleiro, é que assim, ele gera controvérsia. Você trabalhou com o Leão, Claudinei, quando ele foi técnico do Santos? Não trabalhei. Eu acho que, por falar debaixo das traves mesmo, jogou no meu Santos. Fábio Costa. Foi bom Jogou. goleiro. Não, Maluco, tecnicamente. Não, mas então, tecnicamente eu acho ele espetacular. Não sei se Bom o professor goleiro. concorda. Não, o Fábio era muito bom goleiro. Pegava pênalti. O problema do Fábio Costa era o fio, né? Era o fio, a hora que o fio desencapava. Tecnicamente. Tem muito jogador assim, Claudinei, a hora que o fio desencapa. Você já tentou colocar na rede, tentou, mas. Rapaz, eu acho que assim, hoje em dia tem menos, né? Hoje em dia eu acho que tá mais tranquilo, é muita câmera no jogo, né? Quando eu comecei a ver futebol, o cara olhava pra um lado e olhava pro outro, não tinha olhado, dava um soco no cara, ninguém viu, cara. Ninguém sabe nem o que aconteceu, tinha uma câmera só, não tinha nada, ninguém sabia, né? Hoje em dia eu acho que tá mais tranquilo, o cara tem que se controlar, tem VAR, tem tudo, né? Mas ainda tem um outro jogador mais que sobe um pouquinho o tom, assim, coisas meio desnecessárias, né? Mas eu acho que melhorou bastante. Esse tinha mais jogadores, você via ver um jogo e sabia, pô, vai dar briga, esses dois vão brigar. Aí é batata, os dois brigavam, não tinha jeito. Hoje estão querendo gourmetizar até a reposição da bola, né? Querendo colocar robô pra repor a bola em campo. O Campeonato Carioca foi assim, né? Foi, por isso que eu tô falando. Ação publicitária, né? Um técnico, não sei se você conhece, o Vantuil Rodrigues, ele sempre usava isso como exemplo nas preleções. Ele treinou muitos times lá do interior de Ribeirão e tal. Ele falava, o futebol hoje tá tão difícil que antes a gente tinha 1, 2 bolas para repor em campo, hoje são 12. A bola sai, já tá... Antes a bola sair era sinônimo de repensar, de ter uma calma, de vamos estudar, tem essas histórias todas, né? Mas tem muita pergunta ainda para fazer pro Claudinei, a gente tá só no primeiro terço do programa, claro que o Lupe também sugeriu, nós vamos perguntar se Guardiola de fato é tudo isso ou não, pro Claudinei Oliveira responder pra gente. Mas já, vamos pro intervalo, os ouvintes vão mandando mensagem aqui também, 991869070, já tem mensagem aqui, ó, boa tarde, o professor trabalhou com Sérgio Guedes. Trabalhei com o Sérgio Guedes no Santos. Quando eu cheguei no profissional do Santos, o Sérgio estava no profissional já. Falar em bons goleiros, muito bom goleiro. O técnico me ajudou muito, me ensinou muito, aprendi muito com o Sérgio. Tive com ele na última rodada da Série A2, eu fui assistir o jogo da Portuguesa Santista contra o Linense. Falei com o Sérgio depois do jogo. Infelizmente, ele teve um episódio aí de um infarto, aí, mas felizmente já está bem. Mandou uma mensagem no nosso grupo dos treinadores ali que tá se recuperando bem, né? Desejo ainda mais melhoras para ele aí, um cara do bem, um cara sensacional para mim, ele me ajudou muito ali no início da minha carreira. Já teve algum momento de jogo que você pensou que ia ter um piripá, Claudinei? Não, já teve uns pós-jogo assim, de acontecer, às vezes toma um gol no final, um jogo que você tomou conta do jogo é pra ganhar, né? Toma um gol e perde ou empata, e você tem é um sentimento muito ruim, assim, sabe? Porque o treinador é um ser muito solitário, assim, principalmente quando você tá sem a tua família, por exemplo, eu tava em Chapecó, às vezes sozinho lá, aí acontece, tu vai pra casa sozinho e não consegue dormir, fica né, aquele negócio fica remoendo aquele jogo ali, e realmente tem momentos assim que você fica muito abatido. Eu não cheguei, graças a Deus, a ter nada de mais grave assim, mas tem momentos assim que você fala assim, pô, se tiver um buraco, eu enfio nesse buraco aqui, fico quieto aqui pra ninguém me ver, porque muito, por mais que tá todo mundo junto, você tá um monte de gente, o estádio tá lotado, e quando acaba o jogo é você com você mesmo. Exato. Não tem jeito, cada um vai pra sua casa e você, quando não tá com a família, é muito difícil, cara, em alguns momentos ali. O Sérgio, a entrevista dele depois do jogo, parece que ele até se emocionou ali, porque a Portuguesa, né, tava muito próximo de conseguir o acesso. Ele mora em Santos há muito tempo, apesar de ser de Rio Claro. Então, eu acho que deve ter somatizado tudo isso aí, o cara vai pra casa com aquele sentimento ruim, não dorme bem à noite, enfim. É uma série de fatores aí, a gente sabe que a vida de treinador aqui no Brasil não é fácil, é o que a gente gosta de fazer, não queria fazer outra coisa, ninguém tá se queixando, né, mas realmente tem coisas que são muito complicadas. Como que faz para distensionar, para relaxar? A gente, por exemplo, quando transmite um jogo, já fica com essa adrenalina só na transmissão. Pô, o Carlão precisa de 15 cerveja para baixar a adrenalina. E o Claudinei? Cara, eu assim, esses jogos à noite, principalmente, para mim é muito difícil. Quando a gente pega 3, 4 jogos em sequência, assim, eu durmo muito pouco, assim. Já não sou muito de dormir, não sou um cara que gosta muito de dormir. Eu durmo 5, 6 horas por noite no máximo, não gosto de dormir.
Eu não sou aquele cara que faz questão de dormir, que tá, pô, eu quero chegar em casa pra dormir. Eu durmo quando não aguento mais ficar acordado. E por mim, falar assim, eu não quero dormir, quero ficar acordado 24 horas, eu ficaria acordado 24 horas, mas então é de boa. Mas geralmente eu chego em casa quando acontece isso, quando ganha o jogo, você tá feliz, você revê o jogo, quando você tá bravo que perdeu, você não quer nem ver o jogo, aí procura uma coisa pra assistir, assiste o jogo do próximo adversário, assiste uma série, enfim. Geralmente eu coloco o legendado, você começa a ler a legenda ali, começa a te dar um som, você acaba dormindo, mesmo sem querer dormir. Mas é muito complicado. Eu já teve jogos aí esses jogos que acabam 11h30 da noite aí, que eu, 5 horas da manhã, tava acordado, que nem um zumbi, e não tinha que me fizesse dormir, cara. É muita adrenalina, como você falou. Mas pra gente que tá na transmissão, imagina pra quem estudou, pensou, falou com os atletas antes. Meu Deus. Tem hora que tem jogo, Claudinei, não sei se já vamos pro intervalo, mas tem jogo que você sonha até hoje, porque eu tenho alguns jogos que eu sonho. Ah, contra o Lanús, então. Mas segue. Não, cara, tem jogos assim, por exemplo, em 2014, a gente tava no Goiás, eu tava no Goiás. A gente fez no campeonato, a gente tava invicto no Campeonato Goiano, a gente chegou na final com 11 pontos a mais que o Atlético Goianiense. Empatamos no primeiro jogo da final, 0-0, empate no último jogo, nós seremos campeões. Aí nós temos um pênalti, a gente perde o pênalti, o Vitor é expulso, a gente fica com um a menos. Aos 48 do segundo também, a gente tá com a bola no campo de ataque, tá com um atacante nosso, que ele poderia ter segurado a bola na bandeirinha de escanteio, ele tenta cruzar. O goleiro do Atlético pega a bola, dá um balão, escanteio, o Atlético bate escanteio e faz o gol. Caramba. No dia seguinte foi mandado embora. Ai, que coisa. Ia ser campeão invicto. No dia seguinte já não prestava. Então ficou muito marcado pra mim, porque assim, foi a primeira final que eu perdi. Eu tinha ganho todas as finais que tinha disputado no Santos, sub-15, 17, 20, jogos abertos, jogos regionais, tudo que eu disputei de final eu tinha ganho até então. Então, além de ser a primeira que eu perdi a final, perdi emprego, perdi noite de sono, enfim. E aí eu não é que não. Ficou marcado até pra gente entender o que é o futebol. Foi aquela primeira assim, ó, é isso aqui. Se prepara que é isso, entendeu? O dia que perder não presta. E ficou marcado. Isso aí pra mim é uma coisa que eu guardo, assim, não é uma coisa que eu nunca mais vi aquele jogo, não tenho vontade de ver, mas é uma coisa que pra mim foi marcante por esse sentido. A gente entender, né, onde, pô, eu me fico sendo profissional e vai ser isso aqui a partir de agora. Não tem paciência, não tem no dia seguinte. Boa. Tem muito mais pra gente perguntar ainda pro Claudinei. Intervalo no Arena, voltamos já. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de Munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munkmac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e Munks do mercado. É com a Munkmac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munkmac. Informações 19 3279 0005. munkmac.com.br. Você, cantor, compositor ou músico, já imaginou se apresentar no palco do João Rock em Ribeirão Preto? Estão abertas as inscrições para o É Pra Cantar, concurso musical que vai levar a banda campeã ao palco de um dos maiores festivais do Brasil. Inscrições até o dia 19 de abril pelo WhatsApp da EPTV, 19988993788. Sua banda no palco do João Rock 2024. Realização EPTV. Apoio CBN Campinas. É pra cantar. A temporada 2023-2024 do Vôlei Campinas já começou e a CBN entra em quadra para acompanhar tudo do Campeonato Paulista e da Superliga de Vôlei. A emoção a cada ponto, as disputas acirradas e, claro, o dia a dia do time campineiro são destaques aqui na CBN. Você curte os jogos ao vivo, afinal, o vôlei é assim, emoção a cada nova rodada. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. O seu supernovo está na Sim Seminovos. Atenção, você que é da região de Campinas e está procurando pelo seu seminovo com baixa quilometragem, garantia de procedência e revisão cautelar em dia, o seu lugar é na Sim Seminovos. Localizada em Campinas, no Jardim do Trevo, Pissarrão. Nossa nova loja está de braços abertos para te receber com veículos de qualidade e toda a infraestrutura. A segurança na negociação do Grupo Sim que você já conhece. Agora também na hora de comprar seu seminovo. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Sabe por que é tão importante validar o seu cadastro ambiental rural, o CAR?
porque com ele você pode receber linhas de crédito para financiamento em bancos e instituições financeiras. E o mais importante, com a propriedade regularizada, você pode exportar para outros países e preservar o meio ambiente. Acesse car.agricultura.sp.gov.br/site e valide o seu também. Governo do Estado. São Paulo são todos. Viva o melhor do Cambuí. Apartamentos com 115 e 117 metros quadrados, 3 suítes, 2 vagas e acabamentos de alto padrão. São mais de 15 itens de lazer para você e sua família. O Gran Paisage já está em construção na melhor esquina do Cambuí. Visite o nosso decorado na Rua Coronel Quirino 392. Acesse granpaisage.com.br e saiba mais. Você já parou para pensar no poder do rádio? Sabia que o rádio cresceu mais que o dobro que o mercado publicitário no último ano? Isso mesmo! O rádio está cada dia mais forte, relevante e com a maior e melhor audiência, a sua. Por que o rádio está à frente? Porque ele está onde você está, no trânsito, no trabalho, em casa. O rádio é companhia, é informação, é entretenimento e é gratuito. Então, se você quer alcançar resultados reais, aposte no rádio, anuncie. Uma mensagem da AESP, Associação das Emissoras de Rádio e TV do Estado de São Paulo. Repórter CBN. Quinta-feira, 11 de abril de 2024. O Brasil apresentou uma proposta ao Grupo de Trabalho de Saúde do G20 para que os países da cúpula abram mão de uma parte da dívida com outras nações em troca de um compromisso de investimento da quantia em saúde. O objetivo do projeto é evitar que países com uma dívida extrema ou externa muito grande se endividem ainda mais para melhorar os sistemas sanitários. O grupo discute ainda a criação de uma aliança global para a produção de vacinas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, autorizou a abertura de um inquérito para investigar o ex-presidente do União Brasil, Luciano Bivar, por suposta ameaça ao novo líder da sigla, Antônio Rueda. O magistrado atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República. Rueda também acusa Bivar de possível ligação com um incêndio em 2 casas da família dele. O parlamentar nega as acusações. A Polícia Federal apreendeu 575 toneladas de agrotóxico ilegal em 2023. O número representa um crescimento de 180% na comparação com 2022. Segundo a indústria química, uma fatia do mercado entre 20% e 25% é afetada pelo comércio de produtos irregulares. Os itens são contrabandeados de países como Paraguai, Uruguai, Bolívia e Argentina. A informação foi divulgada pelo jornal Valor Econômico. O México pediu que o Equador seja suspenso da ONU por causa da invasão da embaixada mexicana em Quito para capturar o ex-vice-presidente equatoriano Jorge Glass. A denúncia foi apresentada à Corte Interamericana de Justiça em Haia. O Ministério das Relações Exteriores mexicano acredita que a sanção deve entrar em vigor até que seja emitido um pedido público de desculpas, reconhecendo o que chamou de violações dos princípios e normas fundamentais do direito internacional. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h33. Mário Quintino, boa tarde para você. A situação das estradas por Campinas.
Oi, Eliel, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu começo com informações da rodovia dos Bandeirantes. Aconteceu há pouco um acidente entre dois caminhões à altura do quilômetro 84. Foi um acidente sem feridos, porém um dos caminhões ainda está na rodovia, por isso atenção, o guincho está a caminho para fazer a retirada desse veículo. Nesse momento, cerca ali de 2 quilômetros de lentidão, quilômetro 84 da Bandeirantes, que fica nas proximidades do anel viário Magalhães Teixeira. A gente vem comentando também, desde o começo da tarde, Eliel, sobre a situação para quem segue também pelo sistema Anguera-Bandeirantes, mas saindo da capital e vindo em direção de Campinas. Então, se você conhece alguém que vai fazer esse trajeto, ou se você está nesse trajeto, atenção ainda com lentidão nas duas rodovias. Mais cedo teve um tombamento de um veículo utilitário pela Bandeirantes, à altura do quilômetro 28, na altura de São Paulo. Esse veículo, um caminhão pequeno, estava carregado com uma carga de cerveja e acabou tombando lá na rodovia e ainda tem interdição parcial. Então, atenção, cerca ali de 4 quilômetros de lentidão pela Bandeirantes para quem vem em direção do interior. Por conta desse acidente, Eliel, um desvio chegou a ser feito na rodovia dos Bandeirantes para o Rodoanel, para os nossos ouvintes acessarem a rodovia Anhanguera. E por conta disso, a situação da rodovia Anhanguera também é complicada no sentido do interior para quem sai da capital. A informação da polícia é que esse desvio já foi finalizado, então a tendência é que o trânsito comece a melhorar, porém já fica a informação, situação complicada, saída de São Paulo para quem vai no sentido do interior. Rapidamente, Eliel, para a gente fechar, eu trago também uma outra informação da rodovia Dom Pedro. Há pouco aconteceu um incêndio na carga de um caminhão à altura de Jarinu, quilômetro 86, para quem vai em direção de Atibaia. Segundo a concessionária, esse incêndio foi controlado, a pista começou a ser liberada, mas tem pelo menos 4 quilômetros de lentidão, então atenção também pela Dom Pedro, para quem vai em direção de Atibaia, caminho também para Fernão Dias. Eliel. Hoje o trânsito tá um pouquinho complicado, né, meu caro Mário Quintino? Vamos torcer para o motorista ter paciência, porque vai precisar. Dica do dia Seresto. O trânsito para, mas as pulgas não param nunca. A coleira Seresto oferece proteção duradoura contra pulgas e carrapatos em cães e pulgas em gatos por até 8 meses. Acelera na Daruge Chevrolet. Aproveite os preços de nota fiscal de fábrica. Financiamentos sem juros para toda a linha. Bônus de até R$15 mil na troca do seu seminovo. E desconto de até 17% para CNPJ. Mas corra! Oferta válida somente para veículos em estoque na Daruge Chevrolet. WhatsApp 19 3753 4400. Paz no trânsito começa com você. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. A Confederação Brasileira de Vôlei definiu as datas e horários dos jogos das semifinais da Superliga Masculina de Vôlei. Anote aí, o Vôlei Renata entra em quadra sábado, dia 13 de abril. O jogo acontece na Arena Farmaconde, em São José dos Campos, por conta da capacidade, que não atende o regulamento lá de Guarulhos. Portanto, 9 horas da noite, sábado, tem Guarulhos e Vôlei Renata em São José dos Campos. Em Campinas, a partida acontece na quinta-feira, dia 18, no ginásio do Taquaral, às 9h30 da noite. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Paz no Trânsito começa por você. Arena CBN.
4 horas e 38 minutos de volta com o nosso Arena. O ouvinte aqui, o Gilvan, tá lá em Sumaré, no bairro Matão, né? Falando lindo o programa hoje. Por que será, né? Deve ser bugrino. Ih, rapaz, ele já abriu uma hoje, mandou a foto aqui pra gente. Hoje já pode? Pro Claudinei. Já pode hoje, né? Hoje é quinta, já. Verde ainda, que nem o Guarani, tá bom. Quinta, tem Parmeira, tá bom. Ué. Geladinho, hein? Cabelo até... Nossa, boa tarde. O ouvinte mandou aqui, ó. Boa tarde a todos, abraço ao Claudinei. Ih, desabafo, começou, ó. Desabafo, o meu peixe não tem jeito. Quando acho que vai arredondar, vem a diretoria e estão negociando com o Pato. Claudinei, você acha que o Pato ainda tem bola? Olha aí, rapaz, ele tem, o futebol ele tem, né? Eu não sei, assim, a fome, né? Se ele tá com fome de entrar em campo. Se ele tiver com fome de entrar em campo e se doar ao máximo ali pela equipe, qualidade ele tem, né? Não vai esquecer o que ele jogou, né? Tem que ver. Eu acho que o Pato passa mais por isso. O quanto que ele ainda tem disposição de pagar o preço para estar treinando, se dedicando e jogar em alto nível. O Cláudio do Jardim Marias. Abraço pro Claudinei. Professor, o Bugre brigará em qual parte da tabela? Na de cima? Eu acho que o objetivo, assim, na Série B, né? A gente até estava falando anteriormente ali em entrevista aí pra TV. A Série B não é corrida de 100 metros, é maratona, né? Então vai se definir lá no final, não adianta. Então a gente tem que procurar estar entre os 10 primeiros ali, nos mantermos entre os 10 primeiros ali, a boa parte da competição, lógico. Se puder fazer o campeonato inteiro em primeiro e segundo ali e chegar, tá ótimo. Mas se manter na parte de cima para no final tentar dar um sprint ali e conseguir o acesso. Boa tarde, amigos. Professor, espero que este ano o time continue com a mesma pegada de tentar o acesso. Mas nos anos anteriores arrefeceu. Tem uma explicação para isso? Então é difícil, né? É o que eu tô falando, né? É maratona, não adianta você começar bem e às vezes terminar mal, às vezes é uma peça que sai, alguém que machuca, é outros times que reforçaram, né? Eu dou muito exemplo do Vitória. O Vitória, eles tiveram o aporte da Liga Forte, né? Que é outra... futebol forte, né? Liga Futebol Forte. Esses clubes todos receberam dinheiro. O Vitória aumentou em 1 milhão a folha de pagamento deles. A folha salarial do Vitória aumentaram em 1 milhão na reta final. Levaram o Matheus Gonçalves, levaram o Rio Castilho, encontraram alguns jogadores e deu certo. Podia não ter dado. Mas deu, isso aí fez uma diferença. Se o Vitória talvez tivesse aportado 1 milhão, o time que foi em quinto talvez tivesse chegado e o Vitória tivesse ficado fora. Então são muitos detalhes, essa janela que tem, né, no meio. Às vezes alguém reforça melhor, alguém perde um jogador importante. São muitos detalhes, porque é importante manter uma regularidade e procurar chegar bem no final ali. Posso fazer um questionamento? Porque não. Acho que o Cabelo, faz a pergunta que você ia fazer. Não, era dentro disso. Eu queria. O professor Claudinei chegou mais pro final da temporada passada. E, assim, existe o mundo real e o ideal. Dentro da realidade do Guarani, como que o senhor vê hoje o Guarani nesse cenário? Ele te oferece aquilo, a todas as condições, para desenvolver um trabalho, no mínimo, para não passar sustos? Eu acredito que sim. Acho que a gente tem um elenco bom, né? A gente tem uma certa experiência em Série B aí. Eu acredito que a gente tem um bom elenco para fazer uma boa competição. É lógico que esperar o campeonato começar, que às vezes, né, como a gente já falou aqui, repetindo do Vila Nova, que a gente comentou há pouco. Sim. Ninguém esperava nada do Vila Nova. O Vila Nova daqui a pouco é líder da Série B. Ninguém esperava. Era a terceira menor folha da Série B, o Vila Nova. Ele quase subiu. Então, assim, sempre vai ter uma surpresa, sempre vai ter decepções. A gente espera não ser decepção. E se Deus quiser manter, né? Não pode ter surpresa pelo peso da camisa do Guarani, mas que a gente possa fazer uma Série B correta, digna, mas o clube está dando as condições, está procurando reforçar, está procurando se estruturar, né? Parte financeira, parte administrativa. Estamos com umas reformas lá no Brinco, estamos melhorando o departamento médico, trazendo equipamentos para dar uma estrutura melhor para os atletas. Eu acho que está no caminho certo. Tomara que seja esse ano o ano do acesso, mas eu acho que quando ele começa a fazer as coisas certas, uma hora a coisa vai acontecer, tomara que seja esse ano. Né? A gente não pode prometer, mas a gente vai trabalhar para isso. Boa. Ô, Carlão, você tinha uma pergunta para fazer, mas o Lupe vai fazer também, não, tá? fica tranquilo. Muito obrigado. É um cara que tem um coração enorme, né? Que coisa maravilhosa. Olha, eu me emocionei agora. Claudinei, a gente já tava batendo um papo num material que vai ser exibido no Globo Esporte. Eu participei ao lado do Júlio Nascimento e você deu algumas declarações que eu queria também falar aqui pro ouvinte da CBN. E muita gente pergunta, Regis... Pegou todo um monte de pergunta aqui já. Pegou todo mundo de surpresa. A pergunta é, vocês também foram pegos de surpresa? E como é que foi a saída do Regis? Então, não fui pego de surpresa, né? Como a gente já comentou anteriormente ali. Eu já tinha recebido ligação de alguns clubes perguntando do Regis, né? Como é que estava o Regis. Eu comentei, com todo mundo perguntando, não, o Regis está com a gente, está no processo aqui, está treinando, né? Estamos contando com o Regis. Só que a gente sabe assim, futebol... gira, a parte financeira importa, né? Pro atleta, importa pro clube.
E eu imaginava que o Goiás fosse receber alguma proposta, né? E aí alguns clubes perguntaram, e o Goiás, a gente sabe que o Goiás vem forte, né? O Goiás acabou de contratar o Thiago Galhardo, eles vão investir pesado, porque fizeram um início de ano que eles não esperavam, né? Não classificaram nem para a Copa do Brasil. Então acredito que o Goiás tenha vindo com uma proposta boa para o Guarani, boa para o atleta. Então assim, não fui pego de surpresa, porque a gente sabe a movimentação do mercado. As pessoas te ligam perguntando dos atletas, a gente está pensando, mas o Regis está treinando junto, está separado? Não, está com a gente, está no processo, vai treinar, vai fazer o jogo treino amanhã. Inclusive na quinta, na sexta, me perguntaram do Regis, um clube me ligou perguntando dele. E eu falei, não, tá no processo, agora sim. Se vocês estão negociando com o clube, com o atleta, aí não sei, mas ele tá com a gente aqui, tá treinando normal, tá bem fisicamente, tá tudo correto. Então a gente já esperava que fosse vir proposta. Agora, se ele ia aceitar ou não, se ia ter acordo com o Guarani ou não, aí já não cabe a mim. Eu sou o treinador, quem tá à disposição para treinar, eu dou treino, quem tá à disposição para botar pro jogo, a gente coloca. Eu acho que acabou sendo bom pro Regis. Conversei bastante com o Regis na saída dele ali, até agradecer ele o tempo que a gente passou junto, ele da mesma forma, né, me agradeceu. Foi pra minha parte, uma despedida tranquila dele, porque eu sei que ele foi uma coisa boa para ele, fez um contrato de 2 anos, né? O Regis já é 9-2, ele faz 32 anos, acho, esse ano. Para fazer um contrato de 2 anos, né? Foi pro Goiás, que é um clube que vai investir bastante. Desejo sucesso para ele, né? Como já falei, entrando menos contra o Guarani, contra nós ele joga mal pra caramba. Ele fica fora pelo terceiro cartão. É isso, vamos falar para ele, força o terceiro para não vir contra nós. Mas é um cara que eu conheci, que eu nunca tinha trabalhado com ele, tinha jogado contra algumas vezes, foi um prazer ter trabalhado com ele, desejo, né, felicidades para ele. Mas eu já não fui pego de surpresa, a gente já esperava pelo movimento de mercado, né? Como tem outros atletas que foram consultados aqui, a gente não sabe se vai sair, não vai, mas gera, né? Como a gente consulta atletas de outros clubes também, a gente vai sabendo o que está acontecendo mais ou menos no mercado. Ô, Claudinei, algo que a gente tem discutido muito aqui, né, nas nossas tribunas aqui na Rádio CBN, sobre o Luan Dias. É inegável a qualidade do Luan. Ele já demonstrou isso, tá aí há 4, 5 anos demonstrando um bom futebol. Porém, com o Água Santa, ele é um jogador, assume a responsabilidade, é protagonista, sempre desperta interesse de outros clubes. Aí quando ele chega em outros clubes, ele dá uma baixada. Foi assim na Ponte, foi assim no Goiás e foi assim no Santos. Tudo bem, às vezes o ambiente, a situação, mas o que você conversou com o Luan Dias para que acho que a 4ª passagem dele fora do Água Santa, seja verdadeiramente assim o desabrochar do Luan Dias? Então, cara, assim, o Luan é um atleta que eu já tentei levar em outros clubes também, né? Também tem essa mesma expectativa com relação ao futebol dele. Eu acho ele um cara, além de bom jogador, muito dinâmico, um jogador moderno que a gente fala, né? Que participa de todas as fases do jogo. Não é um cara que só joga, não é um cara que só marca, ele é importante em todas as fases do jogo. E o que a gente tem que procurar é deixar ele à vontade, né? Estamos conversando com ele no dia a dia, posicionando, ó, tá acostumado, faz aqui, tá confortável, sabe fazer essa função, já fez, a gente vai marcar desse jeito, tá tranquilo, tem alguma dificuldade, ele tem demonstrado muito interesse nas coisas, já tá muito integrado ao grupo, e a gente procura. É lógico que é mais fácil, né? Você tá fazendo um programa que vocês fazem o programa todo dia, para vocês isso aqui, sim, vocês fazem de olho fechado. Daqui a pouco você sai e é contratado por outra empresa. Então botam alguém que faz o programa no teu lugar, o cara vai chegar e ele, peraí, inibe um pouco, né? Então a gente tem que tirar essa inibição dele, deixá-lo à vontade, deixá-lo confortável, não muito, né? Porque ele não se acomode, mas que ele possa render o seu melhor. Eu acredito que ele vai nos ajudar bastante. E é um desafio, né? A gente tá falando do Caio Dantas ali também na entrevista. O Caio Dantas saiu da reserva do Botafogo de Ribeirão para ser protagonista no Vila Nova, fazer muitos gols na Série B e bater no Vitória, que foi uma equipe que teve acesso. Então, assim, é recuperar o atleta, dar confiança, a gente sabe que ele pode produzir e dar condições para que ele produza o seu melhor. E outro detalhe também... Eu já vou passar para você, Fábio Chave, deixa só uma aqui do... A gente também falou sobre... O assunto é meia. Você citou o Luan, a gente falou do Regis, tem o Bruno, que veio também, Bruno Oliveira, que você conhece bem. Sobrenome de craque. Sobrenome de craque, né? Principalmente quando o assunto é goleiro. Mas e Chay? Chay tá nos planos, Chay fica ou Chay sai? Chay sai tá fazendo dorama, né? Você acompanha Dorama? Não, minha esposa assiste, eu não tenho muita paciência. Você percebeu que a esposa de todo mundo assiste e ninguém assiste, né? A esposa do Léo assiste, a sua assiste. Coraçãozinho eu já sei fazer. É assim, né? Mas o que acontece, assim, o Chay é uma coisa que a direção tem como objetivo realocar o Chay no mercado. Tá. Então, pensando em contar com o Chay, uma decisão de diretoria, em cima de vários fatores que aconteceram durante o início da temporada, enfim, até o momento. Isso é a posição de hoje. Certo. Futebol é dinâmico, daqui a pouco não aconteceu, o Chay não saiu, o Chay vai ser integrado ou não. Mas no momento a ideia do clube, e também é um jogador que tem recebido algumas sondagens, a gente acha que tem mercado, né? Pelo que fez no Botafogo em 2021, naquele acesso, o campeonato maravilhoso que ele fez. Mas a posição da direção é que o Chay
tá colocado aí para mercado. Então, hoje o Guarani, para meia, para começar a Série B, Gustavo França, Luan Dias e o Oliveira. Sim, 3 meias com características diferentes, né? Sim. Bons atletas, cada um com sua característica, né? O Luan é bem intenso, como a gente falou. O Bruno Oliveira é um cara mais técnico, né? O meia mais clássico. E o Gustavo, que é bem dinâmico, faz várias funções, bate muito bem na bola, né? A bola parada é muito boa. Acho que a gente tá bem servido, mas eu volto a falar. Daqui a pouco o Chay não saiu. Para mim não tem nenhum problema em trabalhar com o Chay. Trabalhei com ele normalmente, não tem nenhum problema, nada contra o atleta, contra a pessoa. O Fábio Scheib, nosso correspondente hoje na Academia Verde, tá lá no palestra. Fala, Fábio Scheib, Claudinei tá te ouvindo. Boa tarde, Claudinei. Saindo um pouco do nosso Alviverde aqui de Campinas, né, o Guarani, indo para outro Alviverde, a Chapecoense, que você tem história também, ano passado ajudou a salvar do rebaixamento. Queria que você tivesse um ponto de vista seu sobre o quanto ainda, infelizmente, o trágico acidente da Chapecoense, a Chapecoense estava muito bem naquela época, disputando Primeira Divisão, Libertadores, o quanto isso interfere ainda para a cidade e também para o time, né? A Chapecoense se encontra na segunda divisão há muito tempo, não resgatou aquelas boas atuações, aquelas boas aparições no futebol brasileiro. Quanto o acidente ainda interfere bastante no povo de Chapecó. Fábio, eu acho que isso aí não vai mudar nunca, assim, para a população, né? Sempre que tem as homenagens lá em dezembro, né? É muito traumático, assim, em novembro, ali, final de novembro, acho que foi 29 ou 30 de novembro que aconteceu o acidente. É muito traumático para todo mundo. Em alguns momentos ali, dificuldade, até passa-se alguns vídeos, né? Das matérias que foram feitas na época, até com termos de motivação, os funcionários, você vê os funcionários, eles choram, que parece que aconteceu ontem, sabe? Então é muito difícil, não tem ninguém ali que trabalha na Chapecoense, que vive na cidade, que não perdeu um parente, não perdeu um primo, além dos jogadores que eram, né, parte da comunidade, mas assim, dirigentes que eram tio de um, primo do outro, deixou uma viúva que tá lá, e eu acho que é difícil. Com relação ao futebol, acho que a Chapecoense fez uma recuperação judicial, assim como o Guarani, tá se reestruturando, né, bateu na Série A ali, subiu em 20, mas já caiu em 21. Eu acho que demora um pouquinho para se estruturar, mas assim, é um dos candidatos ao acesso, né? Tem a camisa que tem o seu peso também. E é uma cidade que respira futebol, que respira o clube, né? Que está formando torcedores da Chapecoense. Que antes da Chapecoense Chapecó era gremista, ou era colorado. A migração toda foi do Rio Grande do Sul para lá. E hoje não, hoje já tem uma torcida da Chape mesmo, o pessoal que já é chapecoense mesmo, é torcedor da Chape. Mas assim, emocionalmente, eu vejo muito mais problema emocional para a torcida, né, do que para os atletas. Acho que o atleta que chega lá joga, os atletas têm prazer de jogar na Chapecoense, dá uma visibilidade muito grande, né? A gente trabalhou lá 2 vezes, mas eu acho que é mais para a cidade, sabe? Eu acho que isso aí não é uma cicatriz, dificilmente vai se curar. Aproveitando que o ouvinte também participa com a gente, Nilson Belisário, 2 perguntas só, porque tem um monte aqui. Vamos soltar 2 que os ouvintes mandarem áudio para o Claudinei responder. Vamos com a primeira. Boa tarde, galera, beleza? Opa! Então, eu pedi pro professor tirar uma dúvida. Tira. Se fosse ele no lugar do Carpini, Lucas machucado, o Wellington Rato e o Rafinha. Como é que fica a situação, hein? Não fica. O que o Carpini vai fazer? Vai chorar. Cara, eu não sei, assim, cara. E o Carpini tem que tomar as decisões lá no São Paulo, né? Tô com muito problema aqui. Ele é pago pra escalar o São Paulo. Eu só sou pago pra escalar o Guarani, já dá trabalho. Tem que escalar o time do Carpini, não dá. Acho que o Carpini é um cara muito competente, vai tomar as melhores decisões. Ontem venceu, né? Que era o que importava, né? Se tivesse jogado super bem e não tivesse vencido, a cobrança estava igual. Aí não jogou bem, venceu, a cobrança vem. Então faz parte. Eu acho que ele fez uma temporada muito boa no passado e agora paga esse preço do bom trabalho do ano passado. Se espera sempre muito. A gente deseja que ele encontre o caminho dele, o São Paulo encontre o caminho das vitórias e que tudo corra bem para ele. Vamos mais um ouvinte aí que mandou áudio pro Claudinei. Boa tarde, amigos da CBN, tudo bem? Tarde. Queria perguntar aí pro Claudinei se de repente é mais difícil jogar contra um time pequeno, estádio acanhado, torcida na cabeça, ou então com um time grande, tipo um Corinthians, um Palmeiras. E também se ele recebeu ofertas aí proposta para ir treinar clubes lá fora. Tá bom? Um grande abraço aí, Pepe de Campinas, não é Guardiola, não, mas é o Pepe original. Um abraço. Ô, Pepe, obrigado pela pergunta. Cara, assim, para o entorno, é melhor você jogar os grandes jogos, né? Porque
Nós jogamos contra o São Paulo aqui, empatamos com o São Paulo, fizemos um bom jogo, né? O São Paulo, né, foi um jogo de igual para igual, quase ganhamos um jogo no final. Ótimo, se o mesmo jogo que a gente tivesse feito fosse contra a Inter de Limeira, contra o Água Santa, era horrível o resultado. Então, assim, para você ser melhor jogador, o nível de concentração até é maior, não tem como falar que o cara entra para jogar um jogo contra o São Paulo, contra o Flamengo, contra o Santos, igual a entra contra outros clubes que não entra, o nível de concentração aumenta, né? E a adrenalina do jogo é outra coisa, não adianta a gente falar que não. Mas assim, tem equipes pequenas que são muito difíceis de ser enfrentadas. Eu vou dar o próprio Vila que a gente vai enfrentar lá, quem já foi lá no Oba, você já trabalhou lá, o Oba é absurdo, cara. A pressão ali é 10 mil pessoas ali, que antes não iam 10 mil, iam 3, 4 mil. A gente, graças a Deus, o trabalho lá resgatou a autoestima do torcedor do Vila. E agora eles estão indo, todos os jogos estão lotando, e é um bafo na nuca ali o tempo todo, cara. Os caras te xingando. E uma pressão, o Operário de Ponta Grossa é difícil de enfrentar. Mas assim, os jogos grandes, pra gente como treinador, é mais. A gente sabe que o nosso jogador vai entrar ligado, focado, concentrado. É mais difícil motivar o jogador para esses jogos menores. E ir na cabeça dele que ele tem que ter o mesmo comportamento que tem nos jogos grandes. E a outra pergunta que ele fez? Sobre propostas do mercado internacional. Eu tive recente uma proposta para ir para Tailândia, mas não aceitei. Imagina, o Claudinei na Tailândia, hein? O Crispim tá lá. O Crispim tá lá, né? Era no time do Crispim. Mas aí tem que comer escorpião, essas coisas. Né? Mas é gostoso de vez em quando, né? É bom. Você sabe que todo escorpião é comestível, né? Ah, é? Às vezes só uma vez. Ô, Claudinei, 2 perguntas. Mercado de futebol para treinador no Brasil. E segunda pergunta, como é ser treinador com essa arbitragem tão rigorosa e às vezes tão oscilante que nós temos, Claudinei? Eu acho que o mercado para treinador do Brasil, assim, tá bem difícil para os brasileiros. Eu vejo com muita dificuldade. E assim, não é ninguém chororô, não tem nada contra os estrangeiros. Eu acho que a gente também, como gostaria de trabalhar fora, os caras têm total direito de trabalhar no Brasil, desde que estejam com as licenças ok, esteja tudo ok, né? Não tem nada de errado. Tem possibilidade, né? Estejam credenciados para trabalhar. Mas assim, as coisas mudaram muito, né? Vamos dizer, ano passado, agora que tem troca de treinador na Série A, o que era normal acontecer? Pô, quem tá bem na Série B? Vamos trazer aí o Condé, o Eduardo Batista, vamos apostar no Claudinei, que tá fazendo um bom primeiro turno com o Vila. Hoje, se você não fizer um trabalho bom na C, você bate na C. Na B, você bate na C, cara. Porque a A é só estrangeiro. Sim. É só estrangeiro. Só estrangeiro entra outro, só estrangeiro entra outro. Porque até a questão das SAFs, né? As SAFs tem isso de... Geralmente o cara vem de fora, o cara vem com um pensamento diferente, quer trazer um cara da confiança dele, que às vezes não é o do Brasil, que ele não conhece. Então, eu acho que o mercado tá muito difícil. Então, a gente tem que hoje, você fazendo um trabalho muito bom na B, ainda é difícil você bater na A. Né? É muito difícil. Você tem que se manter na B. Se você fizer um trabalho ruim na B, você vai pra C. Não tem jeito, tá muito difícil. E a outra que se perguntou, da arbitragem. Eu vejo assim, e a gente teve uma palestra de arbitragem recentemente, eu vejo coisas assim, de muita interferência do VAR. O pênalti que deram contra nós, contra o São Paulo, vocês tiveram a oportunidade de dar uma olhadinha no lance, com calma. Não vou nem dizer que não foi pênalti, mas assim, o jogador do São Paulo não pede pênalti em nenhum momento. O jogador chuta a bola, divide com o Léo, dá uma cambalhota, levanta e sai atrás da bola. Eles acham pelo em ovo, né? O cara não reclamou, cara. Se eu tô jogando um jogo, eu vou chutar uma bola, o cara me fez um pênalti, eu vou levantar e vou reclamar. O cara dá uma cambalhota, levanta, sai quando entra a bola. Em nenhum momento ele pediu pênalti. São Paulo pediu pênalti com toque de mão. Não foi mão. Peraí, vamos ver se tem. Vamos procurar um pênalti aqui. Aí o cara, não. Mas o pé do cara raspou na cadeira do outro, o cadastro da chuteira. Aí é complicado, cara. Entendeu? Aí o futebol não é em câmera lenta, cara. O futebol é em tempo real. Pra gente terminar, porque precisa liberar o Claudinei, sempre tem uma rapidinho. Vamos fazer uma rapidinho aqui, Claudinei. Peraí, não, só um minutinho. Posso te interromper? Não comando o programa aqui, mas ninguém quer saber o jogo do Guarani, desse jogo que não falou até agora, do dia 11 de abril. É isso, não, eu ia terminar. Tô curioso. Vai ser que horas esse jogo? Tu já errou quem cantou a música, errou a novela. Não, mas não é. Não é, errei. Eu fui consagrado. Mas nós vamos falar já já. Tamo junto, professor. Ó, um filme. Cara, filme que eu assisti que eu gostei, Sonho de Liberdade. Uma música. Música. Uns cavaleiros bom aí. Muitas músicas boas. Tears in Heaven. Um livro. Um livro que eu li que eu gostei, do Bernardinho, Transformando História em Ouro. Um ídolo no futebol. Ídolo no futebol? Cara, eu não tenho muitos ídolos no futebol, não. Eu tive o prazer de conhecer e conviver com o Pelé, né? Porque o Edinho, quando veio a primeira vez no Brasil, cheguei a frequentar a casa deles no Guarujá,
Eu acho que é o maior assim pela simplicidade. Eu estive na casa dele e me tratou como se fosse um filho dele, um sobrinho dele. E um ídolo fora do futebol? Fora do futebol, cara, eu não tenho. Jesus Cristo. O melhor jogador que eu vi jogar? Que eu vi jogar? Rapaz... Pode, não precisa ser em loco, pode ser na televisão? Pode. Acho que o Ronaldo Fenômeno. Tá certo. E o Cabelo diz que Chulapa foi melhor que o Ronaldo Fenômeno, mas tudo bem, né? Posso fazer mais uma nessa? Mas... Uma cidade. Campinas. Santos. Melhor que Goiânia? Ah, eu gosto de Santos. Sou nascido, criado lá. Né? Ribeirão Preto? Não. Ó, tá bom então. Pra ajudar o Claudinei a responder, nós vamos pro intervalo de 1 minuto. O Guarani jogou contra quem? Vai, não depois, pode falar. já. Então vamos pro intervalo. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de Munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munk Mac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e munks do mercado. É com a Munk Mac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munk Mac. Informações 19-3279-0005. munkmac.com.br. A HMB Caoa preparou ofertas incríveis para você. Confira. HB20 Comfort Plus 1.0 por R$ 75.990 com usado na troca ou taxa de 0,99. 50% de entrada e saldo em 36 parcelas. New Creta Limit Safety de 149.990 por 132.990 ou opte pela mesma taxa especial de financiamento. Consulte condições em caoa.com.br/ofertas ou ligue para HMB Caoa Campinas 31120200. Paz no Trânsito começa por você. Programa Humana Ideia, com Fernando Moraes na CBN Campinas. Seu programa para momentos de reflexões, entrevistas, literatura, filosofia, debates, conhecimento, novas ideias e pensamentos, proporcionando o desenvolvimento humano e a transformação pessoal. Humana Ideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes. Todos os sábados às 10h30 da manhã. Espero vocês. Oferecimento Cartão de Todos. Acesso à saúde de qualidade a preços imbatíveis para toda a família. Arena CBN. Bom, são 4h59. Claudinei tá preocupado com o jogo, hein? O Claudinei Oliveira, ele matou a banda e matou o nome da novela. Exatamente. Então não é Rita Lee, Claudinei. Nem Mato Grosso também. Não é Mato segura Grosso. aí, segura não, aí. mas a banda pode falar. Cantor Ronaldo Rezedá. Ronaldo Rezedá. E o Carlão chutando 14 bis. Foi Sou Eu Que É. E a novela? Marrom Glacê. O jogo do Guarani contra quem, Cabelo? Universitário do Peru. 86, 87. Libertadores. Vamos lá, 86 ou 87, Carlão? Eu vou de 87. E Guarani você? foi vice 86. 87 foi o ano que eu nasci, Vamos cercar. Eu vou no 86. E aí, Fábio Chaib? 87. 87. 87. Pegou o palpite? Todo mundo? Peguei. Quer dar um palpite? O Claudinei viu? Esse eu já acertei duas vezes. Então vamos. Fica aí, segura aí, Claudinei. Mostra os lances deste jogo, então, pra quem tá Vamos no lá. YouTube. Não para capitão. Tentou a finta, conseguiu derrubada. Cassuccio no meio do gol. Pé direito, Zenon. Gol do Guarani. Bateu direto. Na sobra, Zé Carlos. Bonito gol. Vai aparecendo o Zenon lá pela meia direita. Zenon. Batendo de fora. Na trave. Golaço de Zenon. Terceiro gol do Guarani. Zenon. Numa bomba de fora. André Sola, pé esquerdo. No rebote, gol do Universitário. Boa bola para Milton. Fintou, levou, pintou, gol. É do Guarani. Milton. Grande lançamento para capitão. Daí para Zenon. Olha o gol. Golaço, outro grande gol do Guarani.
5-1. Milton, olha o sexto. Outra grande jogada do centroavante Milton. 6 para o Guarani. Eles vão na do Carlão. Quando o Carlão erra. Obrigado, hein, Carlão? Parabéns pra Ganhamos. você. Ganhamos. Eu confundi com a Junto com a ajuda do professor Claudinei, que matou. Mas o Claudinei não falaria 87, 86, porque Marrom Glacê é antes disso, 79. né? Exatamente. A novela Marrom Glacê. Qual o time do Guarani aí? Guarani 6 Universidade. Guarani de Neneca, depois João Roberto, Mauro Gomes, Edson e Miranda, Zé Carlos, Renato e Zenon, Capitão Careca, depois Milton e Bozó, técnico finado professor Carlos Alberto Silva. O Neneca jogou no Botafogo de Ribeirão depois. Não né? é esse. Ah, não é o mesmo? Eu confundi, Londrina, cara. pô. Claudinei Oliveira. Boa sorte pra você, desejo todo sucesso do mundo. Ele é um fenômeno. Obrigado por ter participado com a gente. Desculpa as brincadeiras aí. Prazer, Que seja uma Série B excelente. Estaremos juntos. No dia que o Guarani for jogar aqui, já divulgou a tabela, CBF? O cara da tabela tá de férias. Ah, ele Só volta agora, né? Ninguém sabe quando volta. Quando for jogar e a hora que for jogar, vai. Mas tá, pode tá ok. Não, tá. Obrigado a vocês aí. Foi um prazer trabalhar aqui, participar com vocês, né? Foi um Você gostou? muito descontraído. Gostei mesmo, de verdade. Se você não gostou, fala que a gente Tanto leva que no era saque. pra ter ido embora 20 minutos atrás. Eu falei, não, vamos ficar mais um pouquinho. Vamos ficar mais um pouquinho que tá legal, tá bom. Mas foi bacana aí. Obrigado pelo convite. Espero vir outras vezes aí pra gente poder bater esse papo aí. Se Deus quiser, com resultados positivos aí, coisas boas pra gente falar. Boa. É fã de novela? Melhor novela de todos os tempos? Cara, não, Mulheres de Areia. Primeira Mulheres de Areia. A primeira versão, hein? Que é da minha época. A gata comeu. Muito bom. Salva de palmas. Maria do Bairro. Maria do Bairro. Maria do Bairro. Valeu. Com a grande protagonista de Mulheres de Areia. Vale tudo é bom, né? vale tudo. Vale tudo. Cláudia Raia numa atuação incrível. Vai ter o remake da Vale Tudo agora. Vai ter. Vale tudo, Regina Duarte vislumbrante na novela. Nossa. Foi bom, né? Muito bom. Fechou, gente. Valeu. Boa quinta pra todo mundo. Hoje tem Palmeiras, hein? Valeu. Valeu, Luciano Vaz, assessor do Bugre. Tentou errar, acertou. Vai não, mas eu... Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br